É muito comum as pessoas chegarem aqui no consultório, quando a gente vai fazer um trabalho de comunicação, e elas chegarem com uma ideia de uma comunicação perfeita, um lugar perfeito da comunicação. Mas eu acho que isso deve ser mais falado como a ilusão da comunicação perfeita. Vamos juntos ver o que é isso? Vamos ver o que é isso hoje, aqui na Escola da Comunicação. A ilusão da comunicação perfeita. Todos nós nos comunicamos, desde a mais tenra infância. Seja pelo choro, seja pelos nossos gritos, as primeiras manhas, todos nós vamos criando maneiras de nos conectar ao outro. Aliás, a não conexão é uma das maiores tristezas para o ser humano, porque ele se sente sozinho, abandonado, ou quando uma criança não consegue se expressar, isso gera uma angústia muito grande nos pais, porque pode direcionar para algumas questões de falta de interatividade. E aqui eu vou deixar uma dica, hein? Tem o canal de uma amiga, Fala Fono, que é incrível para falar sobre comunicação e desenvolvimento da linguagem. Aqui, direcionando para aquilo que dentro da profissão eu acredito que deva ser enaltecido. É incrível, vale a pena conferir cada vídeo. Mas voltando nessa questão do desenvolvimento da comunicação e que depois nos levará a uma comunicação mais adulta, uma comunicação que nós vamos desenvolver de acordo com aquilo que nós aprendemos na nossa estrutura, que faz parte da nossa cultura, da nossa interação, dos nossos modelos e da nossa experiência, nós vamos chegar na idade adulta como um comunicador. Eventualmente mais tímido, eventualmente mais expansivo e não necessariamente um comunicador correto. E é por isso que eu sempre levanto a minha bandeira. A comunicação, ela nos individualiza. É a comunicação que faz com que a gente possa expressar quem a gente é. E a grande questão é que muitas vezes nós não sabemos se as nossas intenções, se a maneira como nós gostaríamos de chegar ao outro está de fato chegando. Eu vou contar pequenas historinhas para vocês porque eu acho que ilustra muito bem isso no dia a dia. Duas situações de consultório que eu me lembro imediatamente. Uma das pessoas, conversando comigo, me dizia que a equipe dela de trabalho não se conectava a ela. Uma mulher inteligentíssima, cheia de técnica e com uma relação humanista importante, uma pessoa que valoriza de fato o ser humano. E ela o tempo todo se comunicando e trazendo para mim essa angústia de uma liderança que ela acreditava que não acontecia. Tecnicamente muito boa, características humanistas, de valores, né? Não que isso esteja no meu julgamento, mas estavam na palavra dela, na intenção dela, ela buscou para que isso ficasse mais claro, mas tinha um detalhe. Ela era uma pessoa que não estabelecia uma continuidade do olhar. Pelo contrário, eventualmente, simples ajustes de olhar, como por exemplo, ela no meio de uma conversa, enquanto ela ouvia, ou cada vez que ela pegava a palavra, ela desviava o olhar do outro, criavam para essa situação uma situação de distância. Observem, se nós estamos conversando com alguém que não direciona o olhar para a gente, e não estou dizendo de encarar o outro, mas de manter uma conexão no olhar, aqui para a nossa cultura isso é muito importante. Já falei em outros vídeos. Mas aí eu vou contar para vocês qual foi a minha orientação para ela. Eu disse para ela que eu acreditava que esse fator pudesse estar interferindo e pedi para ela então que ela mantivesse essa conexão no olhar. Foi muito interessante porque ela me mandou mensagens dizendo que estava sendo muito difícil. E ela acreditava que estava sendo muito difícil porque ela de fato não fazia e ela nunca se deu conta que não fazia. Ou seja, era realmente uma habilidade não desenvolvida por ela e que para nossa cultura é importantíssimo, cada vez mais, né? Nós dizemos na nossa cultura, não confie em quem não olha nos olhos, enfim, e às vezes é só uma timidez da pessoa, como era o caso. Na semana seguinte foi muito interessante porque ela chegou aqui no consultório e ela foi me contar e ela se emocionou e é lógico que eu me emociono até hoje de lembrar e ela dizia que ela tinha sido incluída. Na verdade, o que tinha acontecido foi muito diferente. A partir do momento que ela incluiu, ela foi incluída. A partir do momento que ela se disponibilizou a olhar, a partir do momento que ela se disponibilizou em estar mais com o outro, ela de fato foi acolhida. E com um ajuste de olhar, lógico, porque ela tinha um arsenal de outras
habilidades muito grandes. Ela de fato tinha a intenção de se conectar ao outro, mas não estava evidente nas expressões dela. Então vejam, não existe uma comunicação eloquente, que é aquele charme da comunicação, que supere traços simples da comunicação. Quantas vezes a gente vê pessoas que nem têm uma super comunicação, mas que, sem dúvida alguma, transmitem uma mensagem com uma verdade maior do que qualquer situação que pode ser, de fato, eu digo que dá para cortar com a faca, de tão forte que é aquilo que a pessoa traduz. Então, esses pequenos ajustes na comunicação nos levam aos lugares onde nós encontramos as nossas verdadeiras intenções. O fato é que mergulhar para entender as nossas intenções é, de fato, um desafio. Às vezes a gente precisa de um profissional da comunicação para nos ajudar a entender esse desafio. Como eu quero que o outro me veja? Quais os recursos que eu tenho para isso? As minhas intenções, de fato, estão casadas com as minhas expressões? Num outro caso, um paciente muito querido disse que toda vez que ele se mantinha com um rosto muito sério, rígido, fechado, ele tinha a impressão de que ele demonstrava seriedade para o outro. Ele tinha muito medo que ele não fosse visto com seriedade. O resultado final é que era uma pessoa carrancuda, onde as pessoas se sentiam intimidadas com esse olhar dele, com essa expressão facial sempre tão concisa, sempre tão séria. E quando a gente foi trabalhando num processo muito respeitoso e leve, mas para desfazer isso também, ele pôde se sentir incluído. Então eu acredito que o melhor lugar da comunicação é aquele no qual a gente pode se sentir bom representante da gente. Nós como bons representantes de nós mesmos. Esse caminho é um caminho desafiador, é um caminho que requer atenção. Tudo na vida, a gente só se desenvolve quando a gente dá atenção para isso. E é isso que a gente quer fazer aqui na Escola da Comunicação. Aproveita esse nosso vídeo e revê os seus olhares, revê nosso outro vídeo que fala de olhar, revê suas expressões faciais, nós temos mais um que fala sobre isso, mas revê se as suas intenções de conexão de fato estão claras para aquele que está do outro lado. E se você não tem tanta intenção assim, tá tudo certo também. A ilusão da comunicação perfeita é que existe o mesmo lugar para todo mundo. E a comunicação perfeita, que é por fazer, é aquele lugar que a gente ocupa e que a gente gostaria de estar ocupando. Se você gostou, se inscreve. Se você curtiu, clica aqui. Fala para os seus amigos se inscreverem. É esse movimento que dá continuidade para a nossa comunicação. Muito obrigada!